dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Mais uma jogada diabólica de Bill Gates. Eu já falo sobre isso. Antes, uma tragédia, a mesma que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, só que em maior escala, caiu sobre a Líbia. O Infobae dá com destaque a seguinte notícia: chuvas torrenciais e inundações na Líbia deixaram um enorme número de mortos, que pode chegar aos milhares, com cerca de 10 mil desaparecidos, disse terça-feira um funcionário da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Abre aspas. Não temos números definitivos nesse momento, disse Tamer Ramadan, na conferência de imprensa regular da ONU em Genebra, alertando que o número de pessoas desaparecidas aproxima-se dos 10 mil. A tempestade mediterrânea Daniel causou estragos e inundações repentinas em muitas cidades no leste da Líbia, mas a maior destruição ocorreu em Derna, onde fortes chuvas e inundações romperam barragens e varreram bairros inteiros, disseram autoridades. Falando aos jornalistas numa reunião da ONU em Genebra através de videoconferência a partir da Tunísia, ele disse que o número de mortos era enorme e que se esperava que subisse para milhares nos próximos dias. Falando sobre as consequências do devastador terremoto na sexta-feira no Marrocos, do outro lado do norte da África, Ramadan disse que a situação na Líbia era tão devastadora como a situação no Marrocos. Osama Hamad, primeiro-ministro do governo no leste da Líbia, disse que muitos dos desaparecidos teriam sido arrastados após o rompimento de 2 barragens rio acima. Ele disse que a devastação em Derna está muito além das capacidades do seu país. Já o Crescente Vermelho Líbio disse na terça-feira, hoje, que as suas equipes contaram mais de 300 pessoas mortas em Derna e que as autoridades declararam área de desastre. Segundo o ministro da Saúde do leste da Líbia, Othman Abdul Jalel, ainda havia mais corpos sobre os escombros nos bairros da cidade ou levados para o mar. Os residentes de Derna publicaram vídeos online mostrando a devastação generalizada. Blocos residenciais inteiros foram destruídos ao longo do Vade Derna, um rio que desce das montanhas pelo centro da cidade. Prédios de apartamentos de vários andares que antes ficavam longe do rio desabaram parcialmente. Abdul Jalel disse que a cidade era inacessível e que os corpos estavam espalhados por toda parte. Claro, nós não podemos mostrar aqui essas imagens, mas são realmente apocalípticas. Segundo a agência de notícias estatal Líbia, ele disse que não havia número exato de mortos na noite de segunda-feira em Derna, mas que o número deveria ultrapassar 2 mil pessoas, enquanto as equipes de busca ainda vasculhavam os escombros. A situação era significativa e pior do que esperávamos. É necessária uma intervenção internacional, disse Abdul Jalel. Já os serviços de emergência, incluindo tropas, funcionários do governo, voluntários e residentes, escavam os escombros para recuperar os mortos. Eles também usam barcos infláveis para recuperar corpos na água. Escavadeiras e outros equipamentos ainda não chegaram a Derna. Muitos moradores descrevem centenas de caos quando as enchentes atingiram o centro da cidade. Eles ouviram fortes explosões à noite e perceberam que as barragens fora da cidade haviam ruído, liberando uma parte de água que destruiu tudo em seu caminho, disse Ahmed Abdallah, outro morador de Derna. Os trabalhadores disseram que enterraram mais de 200 corpos em um cemitério na segunda-feira, ontem. Imagens noturnas mostram dezenas de outros corpos no chão, cobertos por lençóis ou cobertores no pátio de um hospital em Derna.
A tempestade atingiu outras áreas no leste da Líbia, informa o Infobae, incluindo as cidades de Baida, onde cerca de 50 pessoas foram mortas. O Baida, um medical center, principal hospital, foi inundado e os pacientes tiveram de ser evacuados, segundo imagens compartilhadas pelo hospital no Facebook. Também não posso mostrar aqui essas imagens. Outras cidades que sofreram foram Susa, Marj e Shabat. Segundo o governo, centenas de famílias foram deslocadas e abrigaram-se em escolas e outros edifícios governamentais na cidade de Benghazi e em outras partes do leste da Líbia. O noroeste da Líbia é uma das regiões mais férteis e verdes do país, diz o Infobae. A área de Jabal al-Akbar, onde estão Baida, Marj e Shahat, tem uma das maiores precipitações médias anuais do país, segundo o Banco Mundial. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi convocou hoje seus comandantes militares para organizar assistência urgente à Líbia. Ele disse em comentários televisivos que os militares mobilizarão equipamentos e pessoal em coordenação com as forças no leste da Líbia para ajudar as comunidades afetadas. Bem, aqui há uma demora em envio de equipamentos para resgate e também para infraestrutura, porque a Líbia hoje é um país dividido, um país em guerra interna. Mas aqui então o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi diz que levará urgentemente para a Líbia equipamentos pesados para ajudar na tragédia. Bem, mediante todas essas tragédias naturais, aliás, eu fiz um vídeo ontem fazendo uma pequena lista dos graves problemas que estamos enfrentando nos últimos meses. Muita gente tem comentado aqui nas redes sociais de que isso tudo pode ser, sim, uma ação promovida pelo homem. Muita gente lembra do projeto HAARP e também daqueles estranhos rastros no céu de aviões misteriosos. Pois é, será que chegamos nesse ponto em que o homem pode sim dominar o clima ou transformá-lo em arma para a destruição de povos e nações? É impossível dizer nesse momento que existe essa capacidade já em operação, mas é um fato, as pessoas estão suspeitando que sim, porque afinal nós estamos sendo governados por um grande número de pessoas que, se não são, pelo menos lembram fortes traços de psicopatia. Como pode ser o caso, por exemplo, do mega investidor Bill Gates. Uma matéria bastante curiosa publicada hoje por Martin Armstrong no Armstrong Economic diz o seguinte, ou pelo menos pergunta: será que Bill Gates estaria tramando um novo plano diabólico? Na verdade, ele começa perguntando o seguinte: o que foi considerado essencial durante a pandemia? Ele mesmo responde: álcool. As lojas de bebida, diz Armstrong, foram autorizadas a permanecer abertas durante toda a pandemia para acalmar as massas. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos relataram que 1/4 das pessoas começaram a beber mais do que o habitual durante os dias sombrios de pandemia, e as vendas de álcool aumentaram 3%. Sabemos, diz ele, através de inúmeros outros estudos, que os problemas de saúde mental dispararam nessa altura, e os Serviços Nacionais de Saúde afirmaram que muitas pessoas começaram a beber mais do que o normal, como um mecanismo de sobrevivência. O mesmo fenômeno, diz ele, aconteceu em New Orleans, depois do furacão Katrina, em 2005, quando as vendas de álcool dispararam. E anos antes, a indústria do álcool lucrou com os ataques de 11 de setembro.
Bem, aí então vem a revelação surpreendente que nos faz crer que Bill Gates pode sim estar tramando aí uma nova jogada diabólica. Diz Armstrong que a Bud Light, antiga cerveja número 1 em vendas na América, pelo menos era, depois caiu, diz Armstrong, porque a empresa se tornou woke, caiu, as suas vendas despencaram. Bem, o fato é o seguinte, a Bud Light foi comprada, não inteiramente, mas 1.700.000 ações no valor de cerca de 95 milhões de dólares da empresa mãe Anheuser-Busch foram compradas por Bill e Melinda Gates, ou pelo menos pela fundação Bill e Melinda Gates. Então diz Armstrong que o falso filantropo está comprando inúmeras ações de bebidas alcoólicas. Armstrong lembra que Bill Gates já havia comprado uma participação de 3,76% da Heineken Holding há algum tempo atrás, ou 10,8 milhões em ações no valor de 939 milhões de dólares da Heineken, isso para 3,76%. Então, conclui ele dizendo o seguinte: não me interpretem mal, gosto de um copo de uísque de vez em quando. No entanto, devemos perguntar por que razão todas as organizações de saúde e governos consideram o álcool, um conhecido agente cancerígeno, essencial durante pandemias. A CIA, diz Armstrong, estudou certa vez como promover os efeitos intoxicantes do álcool durante seus estudos chamados MKUltra. É claro que os perturbados investigadores também misturavam álcool com outras drogas, mas descobriram eles que o álcool poderia aumentar a capacidade dos indivíduos de resistir à privação, à tortura e à coerção. Pânico, portanto, diz Armstrong, vende álcool. Pânico vende álcool. As pessoas eram menos propensas a sair às ruas quando estavam em casa, entorpecidas pelo álcool. Se houvesse outro bloqueio devido ao clima ou a um vírus, o álcool seria ainda mais considerado um serviço essencial ao qual todos deveriam poder aceder. Bill Gates está se preparando para isso, para lucrar com o nosso sofrimento de todas as maneiras possíveis. Daí porque eu considero isso uma ação diabólica. Como assim? Lucrar com a desgraça humana? Quem é capaz disso? Somente um psicopata, evidentemente. Muito bem, eu tenho aqui imagens do Windy que mostram o furacão Lee, que se aproxima aqui da costa leste dos Estados Unidos. Eu estou no Windy e o Windy faz uma projeção até sábado. O furacão se encontra aqui um pouco acima das Ilhas Canárias e pode chegar no fim de semana, pode chegar até domingo, bem próximo ao Canadá. Como disse, pode pegar o estado do Maine em cheio. Eu vou aqui dar play para ver a projeção do Windy aqui na terça-feira. Bem, não é preciso dizer, claro, que este furacão também está colocando, digamos, muita gente em alerta nesse momento nos Estados Unidos. É possível, portanto, que nesse momento a venda de álcool esteja aumentando por lá. Bem, claro, brincadeiras à parte, aqui não se trata de ficar em casa, e sim buscar ou proteger o máximo possível as residências e buscar abrigo em outros lugares, ou então simplesmente sair deixando tudo para trás, como muita gente faz, na medida em que
os ventos se tornam mais fortes e o furacão se aproxima. Aqui já na sexta-feira, o furacão ficaria bem próximo a Nova York, passando por Washington, Nova York, e subindo em direção ao Maine e ao Canadá. Já no sábado, então ele entraria basicamente dentro do continente, pegaria então o estado do Maine, como vocês estão vendo aqui, em cheio. Mas isso é só uma projeção. Por enquanto, na verdade, o furacão, como vocês veem aqui, ainda está bastante longe da costa leste norte-americana. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.